comércio eletrônico no pós-venda automotivo está cada vez mais presente na vida dos consumidores finais, não é? Quais os desafios e aprimoramentos necessários na infraestrutura da qualidade nesse contexto? Para responder essa pergunta, vamos conhecer os nossos painelistas que vão falar de soluções em qualidade para a melhoria da competitividade no comércio eletrônico de veículos, peças e serviços. Peço a gentileza, então, que Sérgio Santos, sócio-diretor da SR Motors, Marco Heleno Gerson, superintendente do IPEM, Alfredo Bastos, diretor de marketing da MTE Thomson, Leonardo Valente, um dos fundadores do Netshoes e do PSAI, e de nosso mediador Marcelo Gabriel, que é diretor executivo da Aliança do Aftermarket Automotivo Brasil, componham essa mesa para darmos início ao próximo bloco do nosso evento. Vamos lembrar a todos que as perguntas podem ser enviadas usando o QR Code que está nas telas de TV. Muito bem, bom dia. Alexandre, obrigado pelo convite estar aqui. Cláudio, um prazer, representando aqui a Aliança do Aftermarket Automotivo Brasil, que eu peço 30 segundos só para explicar para vocês. Esse é um movimento que começou em agosto do ano passado, com a Carta de Fortaleza, em que as entidades representativas do mercado de reposição se juntaram para defender as pautas que são importantes do nosso setor. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui algum dos painelistas. Infelizmente, o Márcio, com o Ruyan, que foi apresentado, o Márcio positivou para a Covid. Hoje, positivar para a Covid é uma coisa meio antiga, né? Mas ele positivou para a Covid, e então ele pediu desculpas, e o Léo veio representar o PSAI. A gente fez uma escolha para esse painel, que ela é interessante em algumas medidas, porque nós temos o Sérgio, que é diretor proprietário de uma oficina mecânica muito boa, por sinal. O Alfredo, na outra ponta, que é diretor de marketing de um fabricante de autopeças. Então, a gente tem aqui, em certa medida, os dois extremos, né, da nossa cadeia, um fabricante e uma oficina. O Gerson falando em nome de IPEM, com muita experiência em Inmetro, e o Léo trazendo também a perspectiva de eu não vou chamar de um marketplace, mas de uma plataforma de comércio eletrônico. Então, eu vou começar o nosso papo com o Alfredo. O Alfredo, eu tenho o prazer de conviver com o Alfredo há muitos anos, e a MTE é uma empresa que sempre teve buscando inovação. A gente falou aqui bastante em tecnologia, falou em inovação até agora, e a MTE foi uma empresa que sempre esteve à frente. Então, Alfredo, bom dia, obrigado pela tua presença. Conta um pouco aí, eu sei que a tua trajetória, a trajetória da MTE no comércio eletrônico de autopeças, ela vem desde sempre, desde que se começou a falar. Conta um pouquinho para a gente dessa tua experiência. Tá. Bom dia a todos. Obrigado, Alexandre, obrigado, Marcelo. Essa história de venda de internet, a gente chegou a um ponto de montar um próprio e-commerce e vender para o consumidor. Eu só estou falando isso hoje, hein? Não contei nada para ninguém, mas nos últimos 10 anos ou 15 anos a gente vem com essa... olhando a internet como mais um meio, mais um grande vendedor, uma grande mídia, se a gente for analisar de outras maneiras.
Então, sempre buscando ter a venda online, achando que por um produto, por uma autopeça, com a diversidade de produtos que nós temos hoje, é impossível algum distribuidor, algum ponto de venda ter todas as peças, todos os componentes disponíveis. A linha da MT Thompson é uma linha mais técnica, então ela tem uma curva cauda longa muito grande, então é necessário que ela tenha um acesso fácil a esse produto. A oficina mecânica hoje, a maior dor dela é disponibilidade de produto. Esse é o primeiro ponto, não é preço, não é nada, é disponibilidade. Se ela encontrar esse produto, ela resolve, tira o carro da oficina. Então, essa é a preocupação nossa o tempo todo, de ter essa peça disponível em qualquer ponto do país, e esse é o caminho, se há somente pela internet, por um marketplace. Legal. E aí, automaticamente, a bola vai para o outro extremo aqui, né? Você mandou a bola por cima da gente. Sérgio, prazer ter você aqui. E aí ele jogou a bola para você, falou assim, o seu problema não é preço, o seu problema é disponibilidade, é isso mesmo? É isso aí. Primeiro, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo, ao IKEA pelo convite. Eu vou precisar de um tempinho para falar com vocês que é uma satisfação enorme de um mecânico, um dono de oficina, um reparador estar aqui discutindo esse assunto tão importante, inclusive, para o nosso segmento. Inclusive, no painel anterior, eu vi a quantidade de tecnologias, inteligências e etc. e tal, e eu falei, meu Deus, como é que nós vamos consertar tudo isso, né? Obviamente que a tecnologia ela vem para ajudar, né, para impedir de que se quebra e tal. Eu falei, será que eles esqueceram que tem alguém nessa ponta, que somos nós os reparadores? Então, é importante essa discussão aqui. E... como o próprio Alfredo, eu digo isso porque, gente, além da SR Motors, estou no segmento automotivo há 26 anos e há 19 anos como proprietário da SR Motors, né? E a SR Motors, ela nasceu na garagem da casa da minha avó, né? Hoje a gente ocupa um espaço de 1.500 metros quadrados, mas ela começou na garagem da casa da avó. E toda essa discussão é importante, e uma das principais dores é como é que a peça chega lá na oficina. Eu posso citar 2 exemplos que estão acontecendo hoje dentro da SR Motors. Um com uma marca não tão popular aqui no Brasil e outro com uma marca mais popular no Brasil. E a tecnologia, eu entendo isso, e existe um desafio muito grande, mais um dos desafios muito grandes, é a compra dessa peça da maneira correta. Eu entendo que, ou a falta de padronização, eu entendo que seja isso, dificulta muito o acesso a isso. Hoje eu tenho na minha operação uma pessoa específica para fazer compra de produto. E ela sofre o desafio diariamente, porque esse produto ela precisa saber o nome, o apelido, o sobrenome, o código, o CPF e o RG da peça. E isso dificulta, e o que o Alfredo diz, a gente está falando muito de produtividade, manutenção preventiva, e isso impacta na produtividade da oficina propriamente dito. Isso para uma oficina que tem uma estrutura com pessoal de compras, processos, métodos e etc. e tal. E eu acabei esquecendo de dizer, hoje a gente aplica um programa de treinamento de gestão de oficina para dono de oficina mecânica, e nem isso não é uma realidade de todas as oficinas no país. Ter uma pessoa específica para fazer a compra de um produto para que esse produto chegue com o mais rápido possível, que assim como o Alfredo disse, o grande problema não é nem o preço, está mais atrelado à qualidade e o prazo de entrega. Não, perfeito. Quando a gente fala de proliferação de marcas e modelos, tem uma conta que a gente fez há algum tempo, era o seguinte, em 1990, os 10 carros mais vendidos do Brasil correspondiam a 60% da frota. Então, a gente brinca que é a época do Pacheco, Passat, Chevette e Corcel. Essa era a época de 1990. Quando a gente olha para 2025, esses 10 carros mais vendidos, eu não estou falando de carros populares, Claudio, eu estou falando de carros vendidos em quantidade. Eles vão representar 35%. Então, eles passaram de 2/3 da frota, eram 10 modelos, e agora, em 2025, 1/3 da frota vai ser 10 modelos. E a turma que está do 31º em diante, eles vão representar 45% da frota. Então, o Sérgio trouxe a questão dele. Olha, eu tenho 2 veículos hoje parados na minha oficina por falta de peça. E ele levantou uma questão.
o problema passa pela padronização. E aí, Gerson, a bola vai para você, porque a gente está diante de uma relação consumerista, uma relação tecnológica e uma relação de negócios. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui, ao IKEA pelo convite, para Alexandre e Cláudio. E levantou bem a bola, e aproveita essa oportunidade que o Sérgio colocou, né? Falta de padronização. Isso mostra os custos da falta de infraestrutura da qualidade também, porque a padronização é uma das questões principais que a infraestrutura da qualidade tem que dar de sustentação para o funcionamento do sistema econômico. Então, quando a gente fala de metrologia, de padronização, normas técnicas, a avaliação da conformidade, a certificação de produtos e fechando lá com a vigilância de mercado, que vai garantir que esse ciclo todo tenha correto funcionamento. Então, a palavra-chave, quando a gente está tratando da disponibilidade de peças nas oficinas reparadoras, na fabricação, etc., é a questão da confiança. Você precisa ter confiança na qualidade dessa peça, né? Para isso tem toda essa parte de certificação de produtos, e, no caso da logística, a confiança que a peça vai estar lá. E esse caso é interessante porque a falta de uma padronização de nomenclatura, nós estamos falando de uma coisa bem simples, né? A padronização de nomenclatura de peças, ela traz uma dificuldade para os operadores e gera custos, né? Gera salário de uma pessoa que está lá traduzindo, tentando interpretar qual é a peça, qual é o catálogo e quantos catálogos são produzidos para cada tipo de peça dessa. Então, isso é um efeito em cadeia que vai desaguar lá no nosso custo Brasil. E um custo que, até quando você fez o mapeamento do custo Brasil, ele não aparece, né? O custo da infraestrutura, da qualidade, você vai ver que ele não aparece lá. É você ter que fazer uma calibração no exterior, porque não tem isso aqui no Brasil. É você ter que fazer um ensaio fora, porque não tem aqui. Tive um exemplo recentemente de um equipamento que, para fazer a calibração de medidor de vazão em plataforma de petróleo, ele tem que ir para a Holanda e fica 6 meses lá, porque obriga o produtor a ter 2 equipamentos, porque ele não pode ficar 6 meses sem um, ele vai ter que ter 2. Enquanto um está lá em navio, aquela burocracia toda, ele está com o outro aqui funcionando. Em termos de competitividade, quando a gente fala de uma indústria altamente competitiva, toda vez que um produtor, um fabricante, etc., tem que ter 2 equipamentos em vez de um, ele está perdendo em competitividade. Então, mostra muito o quanto a gente precisa atuar para que essa infraestrutura da qualidade seja realmente orgânica, tá? Porque são diversos atores, governamentais e não governamentais, trabalhando, né? Desde dos aspectos metrológicos, passando pela normalização, pela padronização, para a certificação. Aí eu aproveito só para finalizar essa primeira fala. Outro dia, por curiosidade, eu estava dando uma estudada na missão institucional do NIST, que é como se fosse um Inmetro americano, lá dos Estados Unidos, chama NIST, National Institute for Standards and Technology. E a missão do NIST é promover a inovação e a competitividade da indústria americana através da padronização e da tecnologia. Então, não aparece nem a metrologia na missão do NIST. Aparece, sim, a padronização. Toda a parte metrológica que o NIST trabalha é para promover padronização. E numa indústria tão pulverizada, né, da quantidade de veículos, como foi citado aqui, pensando na quantidade de peças que tem cada veículo, e você vai multiplicando modelos, veículos, e agora novas formas de propulsão e etc., é quase infinita a necessidade que você tem de você ter determinados padrões. E é isso que é um desafio para a infraestrutura da qualidade nos tempos de hoje, e ainda mais quando você tem a possibilidade de estar comercializando tudo isso por novos modelos, plataformas eletrônicas e etc. Legal, Gerson. O caso do PSAI, que a gente trouxe aqui, que é uma plataforma de venda, ele é emblemático por duas coisas. A primeira, que o fundador do PSAI é o Márcio, que foi o fundador do Netshoes, pioneiro na venda no comércio eletrônico brasileiro, e depois ele vendeu a operação dele para o Magazine Luiza. E aí ele resolveu se enveredar pelo nosso setor automotivo. E a gente tem meio que falar assim, mas caramba, o cara que foi
empreendedor, bens de consumo, vendeu tênis, vendeu operação para o Magalu, que diabo que ele quer saber do nosso setor automotivo? Provavelmente ele viu uma coisa que a gente não viu e não contou para a gente ainda. Ele só está deixando a gente aqui. E aí, pela essa infelicidade aí do Márcio estar com Covid, o Léo, que é um dos sócios do Peçaí, veio aqui falar com a gente. Léo, obrigado. E eu queria que você, dentro dessa perspectiva, ouvindo o fabricante, ouvindo a oficina, ouvindo o IPEM, como é que o Peçaí tem se virado nessa questão de qualidade e padronização? Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Obrigado pelo IKEA aí por ter chamado a gente para participar. O Márcio mandou um abraço para todo mundo. Infelizmente não pôde vir aí. Bom, eu acho que é muito legal a gente falar sobre esse assunto, principalmente quando a gente fala agora de padronização e tecnologia. Então, a gente acredita que o Peçaí, né, como qualquer plataforma que venha online, ela vem para somar na venda, como o Alfredo falou. Ela vem aí para poder ajudar a gente a vender, ser um canal a mais. E padronização e tecnologia é a grande chave disso daí. Porque hoje, como é que a gente faz, por exemplo, questão de qualidade, tanto falando do Peçaí, como falando de Netshoes, falando de Magazine Luiza e de outras ferramentas. Então, você tem muitos problemas com o vendedor. Porque quando você abre um marketplace, você tem várias pessoas vendendo. E essas pessoas que estão vendendo podem estar vendendo ali uma peça, por exemplo, que é falsa, um produto falso, enfim, algo fruto de pirataria. Então, o grande controle tem que ser em quem está vendendo dentro da plataforma. Então, como que você fiscaliza e monitora esses vendedores para garantir que eles vendam uma peça correta, que vai chegar na oficina, que chegue algo de qualidade. Hoje a gente usa muita tecnologia, então, tanto como o Peçaí quanto outras ferramentas, para poder analisar esse comportamento dos vendedores e entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando você libera o cara a fazer um anúncio sozinho, hoje já tem tecnologias que vê, por exemplo, a questão do preço. Então, uma diferença muito grande de preço, ele acende o alerta. Então, a gente une a tecnologia, ela não consegue hoje fazer sozinha isso, mas eu não preciso ter mais 1 milhão de analistas olhando todos os anúncios. Então, eu pego a tecnologia para limpar a maioria dos anúncios que podem vir aí, que estão ok, e eu tenho 2% dos anúncios que eu vou para um time de risco aí, de analistas que vão olhar a fundo e tentar entender se aquilo realmente pode ser uma fraude, pode ser uma pirataria. Então, as plataformas online trabalham um pouco nesse sentido para poder trazer essa qualidade no mecânico na ponta, porque a gente sabe que é um problema que existe hoje. O Alfredo, ele é quase que um membro assim das cruzadas, ele se envolve em umas cruzadas assim e ele vai lutando. E uma das cruzadas mais longevas que o Alfredo tem disputado é a questão da padronização de informação. A MTE é uma empresa com atuação global e ele já se depara em alguns outros mercados mais maduros com a necessidade de uma padronização, e isso vai em linha com o que a gente está discutindo aqui, das dificuldades do Sérgio, da questão toda que o Gerson falou e que o Léo falou. Como é que está esse movimento hoje na MTE em relação a essa padronização de vocês, Alfredo? Há 10 anos atrás, a dificuldade de, temos que ter um catálogo online, né? Então, catálogo, a gente acabou entendendo que catálogo é consequência de uma padronização de dados, né? Então, buscamos fora daqui, porque a gente tem a operação, vende na reposição na Europa, e você tem lá um sistema chamado TechDoc, que é um grande catálogo eletrônico. Você vai já para os Estados Unidos, é o sistema AutoCare, né? É outra padronização. O duro da padronização é que cada um fala que a sua padronização é o padrão, né? Então, mas cada um tem uma padrão. Então, nós temos que começar a trabalhar, e esse é um desafio aqui para o Brasil, a gente junto com as entidades, né, trabalhar, de começar a criar algumas tabelas e alguns sistemas que façam a amarração de produto e veículo, mas que não seja um catálogo. O catálogo vem depois. Tendo essa padronização, e eu cito vários exemplos, como é que você escreve up? Pode ser com U maiúsculo, U minúsculo, P maiúsculo, P minúsculo, exclamação, espaço. Tem várias maneiras de se cadastrar um up. Mas se eu cadastrar de um jeito e outra fábrica cadastrar de outro, a gente nunca mais vai se conversar. Porque digitalmente a coisa não se amarra. Você nunca vai ter uma qualidade da informação.
E assim vai para nomes de produtos e tabelas de busca, motor 16 válvulas, e começa a 8 válvulas, é V maiúsculo ou V minúsculo. Pronto, esse já não tem mais um padrão de dados. Então, pensando na qualidade, esse fórum é para isso. É um apelo que a gente faz o seguinte, temos que trabalhar as entidades a encontrar um meio para padronizar as informações básicas. O catálogo é consequência. O catálogo depois e cria-se um ecossistema que vai, com as empresas que fabricam catálogo, exatamente puxar esse dado de algum lugar. Convido até o IKEA a participar desse processo, né, Marcelo? Quando você puxa de um lado, e eu não quero mais esse fornecedor de catálogo, quero outro, eu só tiro a tomada desse fornecedor e coloco em outra. Ele vai continuar conversando. Então, é fundamental que o setor, para a reposição, trabalhe fortemente na padronização, seja ela qual for, e esse é um fórum que você se discute, você chega a um consenso, e é nessa nossa experiência, tanto lá fora, e isso já está acontecendo nos clientes da América Latina, e já está começando um cliente aqui no Brasil já puxar forte para esse padrão. Quando vem do cliente o negócio, a gente acaba se incomodando e vai resolver. Mas eu acho que a gente tem competência em resolver antes. Marcelo, posso? Eu ia te passar a palavra, mas você fez uma perguntinha antes, mas eu vou te passar a palavra, que a gente combinou aqui de você contar algumas situações inusitadas aí com peça que você comprou na internet. A pergunta é, vocês compram peça na internet? Sim, compramos. Se faz necessário hoje em dia, por conta de disponibilidade, preço, e dentre outros. E eu quero aproveitar a fala do Alfredo e pedir também para que o IKEA, caso possa interferir. Hoje em dia a gente tem um desafio muito grande num componente de sistema de freio. A gente pega alguns modelos de veículos que, no mesmo ano de fabricação, a gente tem 4 modelos de pastilha que se aplica para um veículo com mesma carroceria e mesma motorização. E aí o desafio nosso começa a ficar complicado, porque aí, aproveitando agora, já respondendo a sua pergunta, ô Marcelo, a gente sim compra pela internet, dependendo da situação do veículo dentro da oficina, no dia a dia de uma oficina que precisa ter uma rotatividade e uma produtividade alta, isso acaba sendo um pouco mais complicado, porque algumas plataformas, inclusive, prometem a entrega da peça em 2 horas, 55 minutos, existe uma variação muito grande disso. E o que a gente vê se repetindo muito eu tenho essa disponibilidade, mas para os produtos que eu tenho do lado da minha oficina mecânica. Né? Então, eu ainda não estou encontrando solução para uma dor. Né? Eu não consigo encontrar um flexível de freio dianteiro para uma caminhonete 2019 que tem um problema na fabricação desse produto, enfim. Então, a solução ela vem mais para... Obviamente que resolve muitas coisas, mas para o dia a dia de um mecânico, de um dono de oficina, a gente precisa melhorar bastante, inclusive, no que se diz respeito a isso. E hoje a gente, além de comprar pela internet, pouco, obviamente, a gente tem uma competitividade muito grande, porque o consumidor final hoje, com toda a tecnologia e inovação que a gente tem, ele tem o preço daquela peça na palma da mão dele, né? Só que nós que estamos na ponta, o mecânico, o dono da oficina, o reparador, ele tem um desafio muito grande, que é, além de aplicar a margem bruta em cima da peça, né, ele tem que garantir a aplicação daquele produto, ele tem que garantir a durabilidade daquele produto, porque o dono do veículo, quando ele leva o carro na oficina mecânica, ele não quer comprar uma vela de ignição. Ele quer que o carro pare de tossir, né? Ou ele quer que o carro pare de acender a luz da injeção eletrônica. E se ele tiver algum problema, ele não vai falar com o fabricante da vela, ele vai falar com o dono da oficina. Né? Então, a gente tem esses desafios, que a gente compra, sim, mas a gente tem que driblar tudo isso daí e mostrar para o cliente o porquê comprar na minha oficina mecânica e não diretamente no Autopeças, que vai para o distribuidor, que vai para o fabricante. Enfim, tudo isso daí. Essas são algumas das nossas dores. O Gerson, vi que ele fez algumas anotações aí, e a questão que mais me incomoda nisso, Gerson, é assim, a gente está falando de agentes privados que operam dentro do país e a gente tem o poder público que deveria também olhar essa situação. Como é que você enxerga esse momento com essa transformação? Porque a transformação digital,
o comércio eletrônico, essa proliferação, ela está aí, é algo que a gente não tem muita gestão. O que a gente pode fazer junto para melhorar a vida, tanto do Sérgio lá na ponta, quanto do Alfredo na outra ponta? Como do Léo também, né? Vamos esquecer. É que o Léo vai chegar daqui a pouco. Mas a gente quer ajudar a vida dele também. As plataformas também precisam dessa ajuda. É interessante, Marcelo, que quando o Inmetro lá atrás começou um processo de planejamento estratégico em 2019, o diagnóstico levantou que a compra online não era problema, porque o brasileiro não comprava online. Né? Era menos de 2% das operações de compra eram online, então não era um problema ainda em termos de escala para ser tratado. Então, naquela ocasião, o próprio planejamento estratégico do Inmetro botou de lado a questão do mercado, né, digital. E aí, logo, alguns meses depois, veio a pandemia e isso mudou radicalmente, né, o padrão de consumo no Brasil, porque, efetivamente, o brasileiro ele tinha muito receio de botar dados de cartão de crédito dele na internet. Ele tinha medo de fazer isso. Mas ele foi obrigado a fazer. Se acostumou, gostou, e agora a situação é completamente diferente. Então, para lembrar que essa questão do comércio digital pela internet é algo muito novo em escala aqui no Brasil. Ele já existia, como já tinha o Netshoes e tal, e outras, mas a parcela da população brasileira que comprava na internet era muito pequena. Hoje, todo mundo está comprando, inclusive com o celular. Então, a pessoa vai dentro do supermercado, olha o preço, não, espera aí, eu consigo mais barato aqui e já encomenda para entregar na casa dele. Ainda tem uma dificuldade para boa parte do Brasil, é a questão de entregas, né? Então, isso ainda acaba sendo um diferencial para as lojas físicas ainda. Para São Paulo já não é tanto problema assim, você já consegue fazer a compra no final da noite de um dia, chega no outro dia de manhã já está o produto na sua casa. Então, já entrando mais para um padrão internacional. Então, o desafio é muito grande, porque quando a gente pensa como é que eu vou fazer essa fiscalização, essa vigilância de mercado nas plataformas online? Porque é fácil dizer, olha, o poder público tem que fazer, tem que fiscalizar. Tá, mas como? A gente tem que fazer um exercício de imaginação aqui. Você tem muito claro estabelecido as responsabilidades dos lojistas físicos. Então, quando a gente vai falar em peças, e peças que têm regulamentação compulsória, o IPEM pode entrar em qualquer loja hoje, pode ir lá, entrar até na oficina, e lá pegar a peça e fazer a verificação dessa peça. Está certificada corretamente, esse registro está válido, essa certificadora está autorizada para funcionar, quero fazer a fiscalização técnica, vamos levar, fazer para um laboratório, vamos ensaiar, ok. Como é que eu faço isso no mercado online? Como é que um agente do IPEM entra dentro da loja online e pega aquela peça e vai fazer a mesma coisa? Porque eu não posso pedir para a loja me mandar o produto. Olha, eu sou do IPEM, manda o produto para mim que eu vou fazer uma fiscalização. Ótimo, vai a amostra de ouro, né? Perfeita a peça. Não, eu teria que ter uma forma de fazer a aquisição dessa peça, receber de forma velada, sem saber que sou eu, para poder fazer a mesma operação que eu faço numa loja física. Como é que eu faço isso? O ordenamento jurídico brasileiro não permite. Ele não tem. Eu tenho que fazer uma licitação pública. Então, olha o tamanho do desafio. Eu não vejo solução para isso que não seja uma parceria com o setor privado. Então, essa aquisição de peças, essa forma, tem que ser desenvolvido junto, um protocolo entre o governo e o setor privado, quem possa fazer esse tipo de serviço, sejam as associações que estejam envolvidas com a vigilância de mercado, terceiro setor, não sei, tá? Mas essa é a construção que tem que ser feita de alguma forma e que tem que ser feita com o protocolo correto, porque a escolha tem que continuar no poder público, senão você vai viciar uma prova até de autuação depois. Espera aí, você está botando uma parte interessada para fazer a seleção do produto que vai ser fiscalizado? Derruba tudo lá no final, não funciona. Já tentou fazer isso e deu errado. Então, é isso que nós estamos conversar com alguns parceiros, tá?
algumas associações para poder começar a tratar dentro dessa filosofia. E aí eu aproveito e toco outra situação que no mundo todo, não é só no Brasil não, tá? Então, aí eu aproveito até o que se falou aí, o Gustavo falou, sobre a questão da gente ter o nosso brilho também, não achar que é só a gente que tem os problemas. Na Europa, nos Estados Unidos, está discutindo a mesma coisa. Como é que é a responsabilização das plataformas online? Esse problema acontece lá também. Então, qual é a responsabilidade objetiva para cada tipo? Eu acho legal que o Léo tocou nesse ponto aqui, né, sobre a questão dos fornecedores. Você tem que ter uma política de compliance em relação aos fornecedores, porque você não tem como ficar olhando produto a produto e fazendo um checklist para ele poder entrar para a plataforma. Então, você tem que criar uma relação de confiança com fornecedores e usar a tecnologia a seu favor. Machine learning, inteligência artificial, vasculhar o site, ver os problemas, usar a classificação de risco. Olha, esse produto aqui, como ele falou, está com preço muito baixo. Alerta, senão alerta amarelo. Vamos olhar melhor essa oferta? Opa, mas cadê o selo de certificação? Espera aí, esse é um produto regulado pelo Inmetro, então tem que ter essa regra, tem que ter mas tem que ter um filtro para isso, porque não tem como uma plataforma, né, fazer isso produto a produto. Então, tem um longo caminho aí, Marcelo, a ser percorrido em termos de maturidade, que está sendo feito no mundo todo. O Brasil é o mesmo problema que tem na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos. Esses problemas são semelhantes, estão acontecendo lá também. Então, de responsabilidade, de processo, como é que se monta isso, como é que é feita uma autuação, como é que vai trabalhar o setor público com o privado, porque o público sozinho, eu não vejo como ser feito isso, tá? Essa parte de vigilância, de fiscalização, então esses mecanismos precisam ser pensados a dupla mão, e muito da infraestrutura da qualidade, quando a gente fala na quarta revolução industrial, ela tem essa premissa, né? O setor público e o setor privado precisam trabalhar juntos para chegar nas soluções. Aquele modelo em que o setor público sozinho vai pensar, dar uma solução e botar uma regulamentação no mercado não funciona, não tem como funcionar mais. E essa coisa é infinita. Nós estamos falando aqui de um setor, né? O setor automotivo. Olha o tamanho da economia. Quantos agentes o Estado teria que ter para fazer toda essa fiscalização online de todos os produtos que estão sendo vendidos? Então, tem que pensar realmente mindset, massa, inteligência artificial, usar a tecnologia a nosso favor e criar realmente uma vigilância de mercado 4.0, de acordo com os tempos atuais, e não tentar resolver os problemas de hoje com as metodologias de 20, 30 anos atrás. Não é legal você colocar esse 2019 como marco, né? A gente estuda o mercado de comércio eletrônico de autopeças há muito tempo. Acho que a primeira vez que a gente falou disso, Alfredo, acho que foi em 99, que a gente começou que a internet era um pouco incipiente. A gente começou, e como é que vai ser isso, né? E eu costumo falar agora que a gente conhecia AC e DC, era antes de Cristo, depois de Cristo. Agora é antes do Covid e depois do Covid. E depois do Covid a vida mudou muito, né? Os estudos dos Estados Unidos mostram que eles estão mais estruturados nessa pesquisa. 4 a 5% era o comércio eletrônico de autopeças, isso dados do AutoCare. Hoje estão falando em 8%, quer dizer, dobrou. Cara, continua 8%, não, mas dobrou. Não é que você não tem que olhar no relativo, tem que olhar o absoluto, que dobrou. E aí o Sérgio fala assim, eu tenho uma proliferação de oferta, mas a peça é que se eu fizer assim, o meu fornecedor entrega. Ou seja, essa proposta de valor do comércio eletrônico, ela ainda não descobriu aquilo que você falou, Alfredo. Olha, eu preciso entender a cauda longa, porque a gente brinca, né? A pastilha do Gol você encontra até na padaria. Cadê as peças mais da cauda longa? E aí, Léo, como é que equaciona esse negócio? Porque você tem que pensar na aplicação, a gente falou muito de padronização, falou de catálogo, falou de vendedor e falou entender essa demanda e não ser mais um canal que o Sérgio fala assim, mas no outro lado eu já conheço, eu ligo para o Antônio, ele já me entrega. Existe um ecossistema que já funciona nesse nosso mercado.
Bom, Marcelo, é muito legal tudo isso, né, que a gente está conversando, porque realmente esse problema existe, né? Então, a cauda longa ela é uma dor, e quando a gente fala dos grandes players, eles às vezes não têm interesse nessa cauda longa. E isso abre oportunidade para vendedores menores. Então, quando você olha, por exemplo, uma plataforma online, por exemplo, o Mercado Livre, e você precisa dessa peça que é super difícil de achar, quem está vendendo é um vendedor pequenininho. Não é um vendedor grande que tem essa peça, é um cara pequeno, é um cara focado naquilo. Eu sou de Campinas, né? E outro dia meu pai tem um cruze, e eu precisava de uma peça de um cruze. E aí, ó. Eu não achei na cidade, eu achei assim, tinha uma concessionária que tinha 5 dias para entregar, mas o carro já estava na oficina parado. E aí em todos os players grandes que a gente conhece, a gente falou com os players e ninguém tinha. E aí no final tinha uma lojinha pequenininha que era especializada naquelas peças que ela tinha a peça. Só que aí você pega essa lojinha e a pessoa não sabe o estoque que ela tem. Então você vai lá, ela faz assim, você fala da peça que você precisa, ela fala, a peça tal, só um minutinho. Ô, fulano, tem essa peça aí? Aí o cara abre lá na gaveta e tal, e fala, pô, tem aqui, tem uma ainda aqui. Aí, então, como é que a gente vai digitalizar essa pessoa? Então, a gente tem um processo também para pegar esses vendedores menores, esses vendedores que ajudam muito o mercado e que, com certeza, o Sérgio compra também de vendedores pequenos que atendem a cauda longa e digitalizar eles para que eles possam estar vendendo online. Porque se ele não sabe direito o que ele tem, a quantidade que ele tem, como é que eu coloco isso numa plataforma, como é que eu trago isso para o mercado para poder vender online? Então, isso é importante. Tá vendo, Gustavo? Não é só fábrica que tem problema de digitalização. Até a lojinha lá tem problema de digitalização. E a gente está chegando aqui já no final do nosso painel, para cumprir o horário que eu combinei com a Carla. Alfredo, num exercício de futurologia, o que você imagina que seria o nosso mundo ideal quando o nosso desafio aqui é soluções em qualidade para melhoria da competitividade no comércio eletrônico? O que seria esse mundo ideal? Lembrando que você é engenheiro. Lembra que você é engenheiro, né? Faz tempo que você não pratica, mas você é engenheiro. Que pergunta difícil, né? Qual seria? Pai, não tenho ideia. Eu imagino esse processo... Ele não tem fim, né? Ele começa e não tem fim. E tá difícil começar, né? Então, eu tenho que colocar isso em pé, pelo menos um pouco, da padronização, principalmente nisso. Eu acho que esse movimento todos os marketplaces estão acontecendo, está provocando o setor. Então, a gente distribui peça para o Brasil inteiro, né? O Brasil continental. E isso faz isso há anos no offline, né? Mas isso tem um custo violento, né? Então, e aí, como nós vamos ficar? Agora, se chega um play novo... Mercado Livre, aqui em São Paulo, você compra até meio-dia, ele te entrega no mesmo dia, na sua oficina. Então, um negócio logístico de doido em São Paulo já acontecendo. É o Flex, né? O sistema que você compra e recebe no mesmo dia. Então, tem um custo isso também, tem um custo do frete nesse sentido. Mas o movimento que está vindo paralelo, que não é do setor, vai passar pelo nosso lado e vai ser muito mais eficiente, com muito mais qualidade, com a questão usando a tecnologia. E o nosso setor ainda está discutindo muita coisa ainda na entidade. Nós temos que partir para cima, porque tem players muito bons passando do nosso lado. E todo o trabalho de logística feito nesses anos todos no Brasil inteiro, você encontra peça nossa em todo o Brasil, nós perdemos isso, a distribuição perder todo esse trabalho. Essa é a minha grande preocupação. Então, o futuro, imagina, não podemos perder mais tempo, só isso. Né? E aí... Sérgio, o que seria o mundo ideal para você no futuro, pensando no nosso tema? As soluções em qualidade para melhoria da competitividade. Porque, como o Alfredo falou, existem grandes players aí que vão passar e vão trazer tecnologia. A gente está com um foco muito grande aqui em peças e serviços, e aí até uma provocação para você. Será que o teu serviço ele vai ser digitalizado um dia? Excelente pergunta. Eu entendo que essa resposta, para mim, seja mais fácil. Eu insisto em fazer o básico bem feito. Treinamento, informação e capacitação. Porque a gente pode discutir tudo isso daqui, né? E a oficina e a peça chegar na oficina. Que ela vai chegar na oficina, porque não é o dono do carro que vai instalar, né? E se o dono do carro não tiver treinado, informado e capacitado,
toda essa operação tecnológica acaba. Então, obviamente que tem os grandes players trazendo soluções e etc. e tal, mas eu quero trazer uma parada aqui de reflexão, assim, sabe? Para reposição. Para reposição independente. Porque a gente tem carros sendo produzidos e mais tecnológicos e cada vez mais e etc. e tal, mas ainda tem o mercado lá e nós conhecemos o desafio do mercado de aftermarket e de oficina mecânica independente, que toca grande parte disso aí, acho que na sua grande maioria. E olhar um pouquinho para essa galera que está lá na ponta, assim, sabe? Treinar, informar e capacitar. Distribuir um pouco desses investimentos para esse povo, assim, sabe? Acho que esse é o cenário ideal. Beleza. Gerson, tem uma pergunta que veio da plateia que eu vou passar para você. E um pouco do que você vinha falando. Como garantir a segurança do consumidor diante das ofertas de produtos nas plataformas online? Olha o tamanho da encrenca. Então, é bem no que eu estava colocando, né? Primeiro, um ponto que eu acho que a gente tem que colocar no centro da questão é também o consumidor, né? A gente falou muito aqui do ponto de vista do fabricante, da revenda, mas tem que pensar também na questão do consumidor. Isso é interessante, quando a gente pensa em consumidor, eu vejo quase que um fatalismo, dizendo o seguinte, o consumidor ele não sabe comprar, o consumidor ele não tem percepção da qualidade. Isso é verdade em muitos pontos, mas não é uma verdade absoluta. E a grande questão de reflexão é o seguinte, se ele não tem percepção da qualidade, o que falta para ele ter essa percepção da qualidade? Tá? O que nós estamos fazendo para trabalhar a cultura para que o consumidor tenha percepção da qualidade e participe ativamente de todo esse processo? Porque eu não acredito que o brasileiro ele não tenha capacidade como tem as pessoas de qualquer outro povo. Tá? O que falta muitas vezes é informação de qualidade. Tendo a informação, nosso consumidor é sim capaz de tomar as melhores decisões e participar mais ativamente. O que ele não tem é instrumentos, o que não tem é essa preocupação de desenvolver a cultura e que essa cultura se espraie por toda a sociedade. Eu gosto de dizer também que existe pirataria no Brasil porque as pessoas compram produtos piratas. Se não comprassem produtos piratas, não teriam pirataria. Isso não quer dizer demonizar o consumidor, não quer dizer perseguir quem está comprando um produto pirata. Significa trabalhar a cultura para que ele não faça essa opção, para que ele não opte por isso. Isso começa por uma questão de sensibilização. Então, quando a gente fala de vigilância de mercado, eu tenho que estar pensando em algumas fases. Começa com prevenção, passa por detecção e chega na resposta. Essas três coisas têm que atuar. O que está sendo feito de prevenção? Para que as pessoas não comprem, né, para que elas entendam. Porque você encontra anúncio na internet de um produto dizendo, olha, com selo do Inmetro custa X, sem selo do Inmetro custa X, sem o selo do Inmetro. Então, o vendedor está dizendo explicitamente que ele está vendendo um produto legal. E as pessoas ainda compram. Né? Ou por achar que isso vale a pena, botar sua segurança em risco, ou por não ter o conhecimento de que aquele produto não poderia estar sendo vendido daquela maneira. Então, tem uma série de aspectos que nós, como sociedade, temos que trabalhar em conjunto. Então, eu vejo muitas coisas como um determinado ator tendo que resolver o problema. Um ator sozinho não vai resolver problema nenhum. Hoje nós vivemos em ecossistema. Tudo é ecossistema. Então, aqui é um ecossistema que começa do fabricante, passa por vendedores de peças, chega lá na oficina, na plataforma, está todos dentro de um ecossistema. Então, o que eu vejo muitas vezes é que se pensa pouco o ciclo de vida como um todo. Foi colocada aqui a questão da eletrificação. O que está se pensando sobre a questão ecológica das baterias? Não, isso aqui é problema para daqui a 40 anos. Isso tem que estar sendo pensado no ciclo de vida agora, de todo esse sistema.
O que vai acontecer quando cada parte dessa sair, para onde vai, como é que recebe? Eu estou botando uma nova tecnologia, mas como é que está a oficina lá? Está preparada para tratar com essa tecnologia? Ou vou usar aquela velha frase, isso não é problema meu. O meu problema é colocar o produto no mercado. O que vai acontecer depois não é problema meu. Então, enquanto nós não tivermos uma visão por todos os aspectos do problema e como ciclo de vida, nós vamos estar sempre tentando apagar incêndio aqui, acolá, e a gente não dá o grande salto que o Brasil precisa em termos de desenvolvimento. Beleza. Ô, Léo, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai mais para você, é o seguinte, qual o desafio e as estratégias hoje da plataforma em relação à confiabilidade da venda? Porque essa venda ela tem uma oferta, mas tem uma demanda. Como é que vocês administram essa confiabilidade? Legal, Marcelo. Então, a gente tenta usar a tecnologia para entender o que vai demandar. Então, a gente contrata estudos para entender naquela região que tipo de carros que rodam, como que é a durabilidade e tudo mais. Então, essa é uma das partes para a gente poder tentar casar um pouco. Com informação, fica tudo mais fácil. Então, hoje até estava numa apresentação que cada pessoa está gerando 1,7 mega de dados por segundo. Então, tudo que a gente está fazendo, mexendo no celular e tudo mais, a gente vai gerando dados para isso. Então, a plataforma também precisa desse tipo de dado, porque com essas informações a gente vai entendendo. E a percepção de demora, até como o Sérgio estava falando, depende muito da espera, se a pessoa está esperando. Porque, por exemplo, o carro chegou na oficina, beleza, a peça precisa estar em 2 horas depois que o Sérgio analisou e viu o problema do carro. Mas quanto tempo faz que às vezes aquele carro foi batido? Então, às vezes o carro foi batido numa segunda-feira. Na segunda-feira, se você já soubesse que peça você precisa, que vai ser só na quinta-feira que o Sérgio vai precisar, você tem um prazo maior aí. E a pessoa não achou que esperou, porque na hora que chegou na oficina, a peça já estava lá. Então, a ideia como solução é tentar casar tudo isso para que daqui a pouco o próprio consumidor final possa agendar uma manutenção no carro dele. Então, ele vai lá, abrir o aplicativo e fala, cara, eu quero fazer a manutenção de 10 mil quilômetros na sexta-feira, lá na oficina do Sérgio. Isso já acionou um gatilho para a compra dessa peça. Durante aí 4 dias você tem para levar essa peça lá, para quando o carro chegar já está pronto, o Sérgio já se programou também para deixar um elevador preparado às 9 da manhã, que é o agendamento, e casar todo esse ecossistema. Então a gente acredita muito que a tecnologia e as informações, né, os dados que a gente gera, podem ajudar para que nesse futuro aí que a gente fala de qualidade, de confiança, a gente chegue em algo liso, algo aí transparente, e que o consumidor, no final, não vai ter nenhuma sensação de espera. Ele achou que rolou tudo sozinho, porque a gente trabalhou por trás para dar essa solução para ele. A gente tem uma pergunta aqui da nossa bancada. Meu xará, Marcelo Franciulli, prazer em vê-lo. Oi, tudo bem? Fique à vontade. Tudo bom? Bom dia a todos e a todas. Aí, parabéns pelos painelistas. Aí, eu acho que um tema extremamente importante. Mas eu queria saber de uma realidade muito ruim no nosso país, que é a questão do crime organizado, o roubo de peças, né? A gente assiste isso diariamente, inclusive com vítimas, né, em furtos, em assaltos, e essas peças acabam indo para as plataformas digitais. E eu acho que a gente precisa pensar também nesse outro foco aí, na questão da conformidade, da padronização, porque tem muita peça roubada que é anunciada em plataformas, né? Como é que vocês estão lidando com isso aí? Obrigado. Pode ir, Alfredo. Importante esse tema. Nós temos uma fábrica em Jaguariúna e São Carlos, e nós temos um caminhão blindado para trazer essas peças. É literalmente um caminhão blindado, todinho, para trazer essas peças. Então, o que a gente, quando fala para o governo, o que a gente não precisa de dinheiro, a gente só precisa de segurança, né? Então, quando um produto vem do porto, quando o carimbo vermelho não é mais vermelho, o verde, mudou a cor do carimbo, mudou alguma coisa, esse caminhão é assaltado na estrada. Então, o crime organizado está desde lá de baixo até aqui. E aí o transporte aqui tem que ser um caminhão blindado para a gente ter segurança. Só para contrastar, porque esse assunto é fundamental de a gente tratar. Vou voltar, então, a fazer o nosso ciclo completo. Já chegou? Opa, excelente pergunta. Lá na SR Motors e com os alunos do método SR, a gente tem uma orientação. A orientação, primeiro, é competir com as plataformas. Esse é o grande lance. Duvide da melhor oferta, né? Mas é assim, eu sempre dou, inclusive eu estava na Feira do Empreendedor ontem e eu estava dando exemplo.
né? Eu vou comprar essa garrafa de água aqui. Essa garrafa de água com 500 ml de água, a temperatura ambiente custa R$5 na minha oficina mecânica, ok? E o cliente ele tem essa garrafa de água numa plataforma a R$1. Óbvio que ele vai optar em comprar a garrafa mais barata, né? Só que eu preciso mostrar e orientar para ele o porquê que comigo custa 5 e na plataforma custa R$1. Aí tem todo o treinamento que a gente passa. É o tempo de entrega, a falsificação, a qualidade da água, se é um produto de procedência. E quando a gente não consegue vencer tudo isso, e na grande maioria das vezes o consumidor entende que é melhor ele comprar essa garrafa de água por R$5 comigo, por conta de toda a operação que existe por trás disso, e ele não entende, e ele não tem obrigação nenhuma de saber isso, né? Porque a solução, ele quer o carro que para de tossir, né? Ele não quer comprar uma garrafa de água, só fazendo analogia. E aí ele entende que é muito mais barato ele comprar comigo, porque se tiver errado ele vai pagar outra mão de obra, se ficar parado ele vai pagar diária de oficina e etc e tal. Bom, tendo tudo isso, a gente não consegue, a gente exige a nota fiscal de compra do produto e a gente aplica o produto. É assim que a gente tem feito. Poder público, roubo de carga, só problema. Roubo de carga não é problema meu, pelo menos deixei aí bem claro, tá? Mas é interessante, eu já tive uma conversa com o Detran e o presidente do Detran aqui de São Paulo ele deixou claro que hoje o maior motivo de roubo de carro no Brasil é peças, não é mais roubar o carro. O pessoal quer as peças do carro. O carro vale mais desmontado do que montado, tá? Então, isso é um problema realmente muito grande no Brasil, pela quantidade de carros que nós temos roubado todo ano. Então, isso mostra o tamanho da encrenca. Uma das questões que a gente pode considerar, aí puxando outra coisa que está sempre junto com competitividade, né? Então, até o grande tema do painel e do próprio evento do IKEA, da questão da competitividade, que tem que estar junto à inovação. Então, nós temos que pensar soluções novas, soluções inovadoras, que não necessariamente são soluções tecnológicas. Mas, nesse caso, as peças, né, que são roubadas, um caminho é trabalhar a rastreabilidade dessas peças, tá? Isso envolve tecnologia, envolve marcação de peça, envolve custo, envolve uma série de coisas. Mas essa discussão, eu acho que tem que ser feita pelo grande trauma social que gera esses roubos de carro aqui no país. Porque não é simplesmente roubo de carro, muitas vezes associado com violência, com traumas para a família, para a própria sociedade. Então, dentro daquilo que eu falei antes, né, de juntar os atores e conversar, buscar uma solução de forma mais abrangente, nós temos que fazer isso. Então, um dos aspectos é trabalhar a estabilidade de preço das peças, porque, como diz o Sérgio, eu posso exigir a nota fiscal, esse é um dos elementos, mas só a nota fiscal vai garantir? Então, tem peças e peças, hoje em dia se fabrica nota fiscal também, infelizmente, né? Então, existe todo um trabalho que tem que ser feito de forma sistemática, de ver todo esse problema, por todos os ângulos, e ver o que cada um pode contribuir na solução do problema, o que cada um pode abrir mão para poder solucionar o problema. Porque se cada um estiver preocupado em não mexer no que eu faço, aí a gente não vai conseguir nunca ir adiante. Legal, muito bom. E aí tem lá você conectando compradores e vendedores. Dá para saber se a peça é roubada? Legal, bom, bastante gente falou aí, né? Todo mundo acrescentou um pouquinho, então acho que dá para a gente casar um pouco disso. Eu concordo que a gente tem que olhar como todos os elos, então todo mundo tem que fazer um pouquinho da sua parte. A gente, como plataforma, como eu falei, a gente fiscaliza o vendedor, então a gente tenta entender ao máximo com o vendedor para que seja uma pessoa séria, né, uma empresa séria, e ver de onde está vindo essa peça. Então, eu acredito que essa fiscalização é importante. A gente tem algumas outras dificuldades no processo onde a gente tenta implementar tecnologia para resolver. Por exemplo, o motoboy que leva essa peça. Então, ele pode colocar uma peça, sai do vendedor com uma peça, ele troca a peça e chega no mecânico uma outra peça. Então, a gente trabalha com tecnologia, com a parte de rastreabilidade, para poder entender
similar ao que acontece, por exemplo, com o iFood, que chega lá, pô, se o lacre estiver violado, você não aceita, você tem que falar um código pro motoboy, enfim. E contar também com a conscientização do consumidor final. Então, o consumidor final ele precisa entender que aquilo é fruto de um roubo e que se ninguém comprasse peça roubada, não teria roubo de peça. Então, o consumidor precisa entender que não é porque está mais barato que é melhor e que é a solução dele. Então, eu acredito que é um pouquinho de cada elo aí ajudando que a gente pode chegar lá no fundo. O Alfredo falou, por exemplo, da questão de ter um caminhão blindado. Então, como indústria, ele está tentando evitar ao máximo que aquela peça saia, mas a gente sabe que também tem funcionário que às vezes tenta sair com a peça. Então, você tem um processo muito grande aí. Você precisa da colaboração de todo mundo para dar certo. Então, como plataforma, a gente tenta usar um pouquinho da tecnologia para garantir que essa peça saia de um lugar confiável e chegue em outro lugar confiável. Muito bom. Problemas complexos não têm soluções simples. É isso aí. Gostaria de agradecer ao Sérgio, o Léo, o Gerson e o Alfredo.